Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Festival Live Mundi 2020. A gente fica muito feliz de ter vocês por aqui. O Live Mundi é um movimento e um festival de vida sustentável que desde 2016 inspira a gente a transformar o mundo. Essa é a nossa primeira edição digital em função da nossa condição atual e ela vai acontecer até a próxima sexta-feira, no dia 9 de outubro. São mais de 50 atividades gratuitas entre diálogos, oficinas, atividades de bem-estar, performances artísticas, e eu chamo que vocês acompanhem por aqui e compartilhem nas suas redes. Muito obrigado. Hoje a gente está na faixa território falando sobre a biodiversidade da Lagoa de Araruama, a biodiversidade da região dos lagos, um grande complexo, um conjunto de ecossistemas com fauna e flora que são únicas e exuberantes. Elas estão situadas no enclave climático do Rio de Janeiro, uma condição semiárida, quase semiárida, e que está no entorno dessa lagoa sob intensa insolação, salinidade, ventos fortes e muito pouca chuva. Um ambiente bem inóspito à vida, mas mesmo assim diversas formas de vida se proliferam entre aves migratórias, formas de vegetação da restinga, peixes, e que foram focos de interesse de muitos pesquisadores, como, por exemplo, o próprio Charles Darwin, que passou na região. E, obviamente, da reprodução social de diversas populações que vivem dos recursos da restinga, da lagoa, do mar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje na nossa faixa Territórios, Biodiversidade da Região dos Lagos. E para isso a gente vai convidar pessoas ilustres, brilhantes e que vivem e que convivem na área e que entendem muito desse ambiente. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar Fátima Brito, que atua na área de popularização da ciência, é a atual diretora da divisão de programas da Casa da Ciência na UFRJ, onde ela também já foi diretora-geral e participa e coordena do projeto Caminhos de Darwin. Ela foi a coordenadora estadual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer ter você aqui, Fátima. Muito bem-vinda. Oi, Marcelo. Queria convidar também Sil Farney, o grande biólogo formado pela Gama Filho, mestre e doutor em Ciências Botânicas e em Ecologia pela UFRJ. Ele é pesquisador do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e tem essa especialidade na área da botânica, ecologia, florística, fitossociologia das comunidades vegetais costeiras. Então, ele vai trazer para a gente essa visão da restinga e de todos os ecossistemas que compõem aquele complexo. Hoje ele trabalha nessa região de Cabo Frio com levantamentos, além das atividades de conservação da flora e da vegetação local. Muito obrigado, Sil, pela sua presença. Igor Camacho, que é biólogo, analista ambiental, especialista em aves, ornitólogo e mestre em biodiversidade e sociedade pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, onde é um lugar que eu tenho diversos amigos lá, Igor. Certamente foram seus professores. Ele atua na observação de aves desde 2010 e criou diversos roteiros pela Mata Atlântica e pelos seus ecossistemas associados, como a restinga da Maçambaba, toda a região dos lagos, enfatizando a educação ambiental, cultura, política e conservação dessa biodiversidade ao longo dos seus roteiros. Muito obrigado, Igor, pela sua presença. Muito bem-vindos. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Como que vocês estão aí? A conexão está ótima? Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, Fátima? Tranquilo. Quer dizer, eu não estou muito confortável em frente a essa tela, mas está tudo certo. Imagina, vocês são ótimos e é um prazer tê-los aqui e muito importante a gente poder discutir sobre essa condição da biodiversidade da região dos lagos. Melhorou? E a gente pode fazer uma sequência, né, como eu combinei com vocês, da gente fazer 10 minutos, 12 minutos de apresentação de cada um. E aí pensei, Fátima, em começar por você, em função do fato que você falou que tem um vídeo, não é isso? Isso então, mesmo. Queria que você se apresentasse e falasse o que você vai trazer nesse vídeo e depois do vídeo você continuar a sua colocação. Certo. Na verdade, o vídeo ele fala sobre
a viagem que nós fizemos em 2008 por 12 cidades por onde o Darwin passou, que foi a implantação, né, desse roteiro turístico-científico Caminhos de Darwin. Esse trabalho, na verdade, ele começou em janeiro de 2008 e em novembro nós fizemos a viagem. Tenho que dizer para vocês que foi uma loucura completa que nós fizemos. Mas a ideia era divulgar a passagem, né, do Darwin por essas cidades e, ao mesmo tempo, provocar o olhar dos moradores para as suas próprias cidades, né, para que eles pudessem ter um olhar diferenciado para a cidade. Todo o trabalho inicial foi feito pelo professor Yudeu e pela Kátia Mansur, né, que foram as pesquisas no diário e cadernetas de campo do Darwin e os mapas atuais e da época. Para a definição dessas cidades, que são 12 cidades, a nossa decisão foi escolher as cidades que, de alguma forma, o Darwin tivesse citado no seu diário. E dessas 12 cidades, metade das cidades estão na região dos lagos, né? Então, foi feita uma articulação grande, a Casa da Ciência ficou responsável por essa articulação, a identificação, né, dessas referências locais e pesquisadores, professores, e a gente foi juntando gente para conseguir viabilizar essa viagem que foi realmente surpreendente para mesmo nós que estávamos organizando. Então, eu queria exibir o vídeo que ele resume um pouco o que foi essa viagem e depois eu complemento falando o que aconteceu de lá para cá. Perfeito. Você pode... Charles Robert Darwin nasceu na Inglaterra em 12 de fevereiro de 1809. Aos 16 anos, ingressou na Universidade de Edimburgo para estudar medicina, mas logo abandonou, pois não gostava das práticas cirúrgicas. Em 1831, aos 22 anos, Darwin parte da Inglaterra, a bordo do navio Beagle. A viagem tinha como objetivo explorar e estudar a costa da América do Sul e algumas regiões do Pacífico. Em 1832, depois de passar por Fernando de Noronha em Salvador, na Bahia, Darwin aporta no Rio de Janeiro. 176 anos depois, em 2008, um grupo de cientistas, professores, jornalistas e estudantes saiu em expedição, percorrendo os municípios pelos quais o naturalista passou. Acompanhando o grupo, Randall Keynes, tataraneto de Darwin, refez os caminhos de seu antepassado. Passagem do Darwin, um evento que não era nem muito discutido na história da ciência no Brasil, nem muito discutido na história da ciência universal, mas que está registrado nos livros dele. Essa passagem foi muito importante. Foi o ponto de partida para ele fazer muitas das perguntas iniciais sobre a teoria da seleção natural. Aqui ele vivenciou a sua primeira experiência como naturalista, ele se deparou a primeira vez com a floresta tropical, ele se deparou com a questão da escravidão, que ele vai discutir o aspecto nefasto que a escravidão tinha. Então isso tudo do ponto de vista do significado da viagem do Darwin. A senhora que limpou aí o terreno para colocar a placa, como é que foi isso? Não, eles limparam o pedacinho e nós, eu e meu irmão, nós limpamos tudo, capinamos, varremos tudo, todos foram nós. Por que vocês fizeram isso? Nós fizemos porque achamos bonito vocês chegar e não encontrar tão sujo. Nós ficamos tristes por estar aquela água ali, senão a gente teria colocado uma areia ali também, feito bem bonito. Conheciam já essa história de que esse cientista famoso tinha passado por aqui? Eu nunca ouvi. Tinha saído do jornal já. Saiu? Do jornal. Você viu? Então, viu foto dele no jornal. Ela já. viu. Antes vocês não sabiam? Não, Não. não sabia não. A gente não sabia. Eu sou nascida aqui, eu sou a mais velha. Estou com 55. Mas esse moço passou muitos anos aqui, né? 1832. Não tinha casa aqui não. Casa de ninguém. Não tinha nada. Tinha não. Tinha não.
Como é que ele veio, né, rapaz? It's been a wonderful experience for me. I thought I understood where he had been. I'd read his accounts, but to come to the places and to meet the people who are the descendants of the people he met and to see the landscapes, it's just exciting. I'm very, very pleased to be able to be with people all talking about science and encouraging young children and older children to learn science and to care for their environment. I hope very much that they'll go out from their schools and their homes and take a fresh, detailed interest in all the wildlife around them. Deleite é uma palavra fraca para expressar os sentimentos dos participantes de uma expedição que, por onde passou, encontrou uma energia e um calor humano contagiantes.
Fátima é uma verdadeira janela no tempo, né? O fato do antepassado Sim. dele, né, do bisneto, tataraneto dele vir aqui é uma coisa incrível e a gente abre essa janela no tempo e é muito importante esse trabalho que a Casa da Ciência fez, junto com o DRM também, com o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria que você contasse um pouco, né, como eu brinquei com você outro dia, o que o Darwin veio fazer aqui. E imagino que ele deve ter ficado deslumbrado com o ambiente tropical, com a variedade de um ambiente tropical feito nosso. E como mencionou, a questão da escravidão, é um Brasil ainda no Império, né, no Segundo Império, né, já Dom Pedro II, alguma coisa desse tipo, onde a ciência está sendo valorizada e a presença do Darwin aqui é muito importante, como diversos outros pesquisadores que vieram essa mesma época incentivar a pesquisa no Brasil, né? Sim, na verdade, assim, esse foi um trabalho de muitas mãos, né? Muitas mãos. Eu digo que os professores né, e os alunos e as gestões municipais na época foram fundamentais para que essa expedição acontecesse, né? Todo mundo acreditou e se reuniu e conseguimos fazer a expedição. Eu acho que teve um ponto importante nessa organização. Fizemos a formação, né, de professores, de guardas municipais, de donos de pousadas, mas o que foi interessante foi o fato o professor Ildeu, ele disponibilizou o diário do Darwin, que conta a passagem dele pelo Rio, né? Que ele vem no dia 4, ele começa a viajar no dia 4 de abril e fica até dia 24, eu acho, 24 de abril. E ele estava indo fazer uma visita a uma fazenda, né, a Fazenda Sossego, que ficava na época em Macaé e que hoje é Conceição de Macabu. A leitura desse diário pelas cidades foi fundamental, porque foi extremamente surpreendente ver a organização das atividades que foram feitas em cada cidade, né? E eu vou citar um exemplo, né, assim, da leitura do diário. Quando nós chegamos em Conceição de Macabu, nós íamos almoçar em Conceição de Macabu. E no diário do Darwin, ele fala sobre a comida, né, lá em Conceição de Macabu. Aliás, isso aconteceu em Conceição de Macabu e também na Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, né, que ele fala da comida. E quando nós chegamos nesses dois lugares para almoçar, para fazer, né, acompanhar as atividades que estavam sendo feitas, nós descobrimos que a comida que eles fizeram foi exatamente aquela que o Darwin tinha falado. E tinha uma lenda, né, em Conceição de Macabu, que o Darwin tinha passado por lá, mas era considerado uma lenda, que era uma coisa assim meio biruta dos avós, dos bisavós, né? Então já existia uma certa informação, mas as pessoas não acreditavam e ficaram extremamente honradas e achando quão importantes suas cidades eram nesse contexto aí da história da ciência. Bom, depois da expedição, né, que fez a instalação dessas placas comemorativas, em 2009, nós fizemos, a gente criou a Semana Intermunicipal de Darwin com o objetivo de, todo ano, poder fazer ações nessa área. Participamos também da Feira das Américas, que é um evento grande, né, na área de turismo, e foi muito interessante porque nessa feira todo mundo ia visitar o nosso estande do Caminho de Darwin perguntando quanto custava o pacote para poder fazer a viagem. E, na verdade, né, a gente estava ali para divulgar o roteiro. Em 2014, nós conseguimos o tombamento da Fazenda Campos Novos, lá em Cabo Frio, né, por onde o Darwin passou, e essa fazenda ela continua, né, com as mesmas características, né, da sua construção. Em 2015, nós fizemos um workshop chamado Workshop Darwin,
que teve como objetivo mostrar, apresentar para os moradores a gestão municipal local lá, foi feita na Escola Agrícola Nilo Batista, e a ideia era apresentar as pesquisas que estavam sendo feitas em torno da fazenda depois do tombamento dela, né? Já tinham pesquisas que eram feitas, e aí nós fizemos uma apresentação para esses moradores. Em 2018, nós começamos uma conversa com a Unirio e com o grupo do Planet, né, da COP da UFRJ, com o intuito de fazermos aí uma sinalização do caminho de Darwin na cidade do Rio de Janeiro. Esse trabalho ele está em processo, né, de construção junto com a Unirio. Bom, eu queria falar um pouco, e rapidamente, até para finalizar, que eu não posso demorar muito, eu queria falar um pouco das dificuldades, né, que a gente encontrou nesses anos todos, né? Nós temos aí uma questão da gestão municipal que tem uma falta de continuidade muito grande daquilo que é feito na prefeitura, né? E as manutenções das placas e o trabalho de apropriação, né, desse caminho dentro de um contexto turístico, educacional, cultural, ele, na verdade, ele dependeria muito da própria ação da prefeitura nas cidades. Então, a gente encontra aí uma dificuldade muito grande junto às gestões municipais, que a cada 4 anos nós temos que começar tudo de novo. Além disso, né, nesse período, o que nós vimos foram as placas de sinalização da estrada que foram colocadas, a maioria delas foram retiradas, principalmente as que estavam em estradas onde aconteceram mudanças, né, das concessionárias. As placas comemorativas, a maior parte, ela por falta de manutenção, né, algumas foram retiradas, outras foram realocadas, né, foram colocadas em outro lugar, e nós temos aí o pessoal de Conceição de Macabu, de Barra de São João, que consegue manter, aí, fazer a manutenção das placas. Não existe, né, recursos financeiros em torno desse projeto para que a gente pudesse dar continuidade a ele, mas a gente tem, assim, algumas perspectivas, né? Então, além dessa parceria com a Unirio, com o programa Planet, né, da COP, nós fizemos um mapeamento do roteiro sob a perspectiva da bicicleta. E a ideia é disponibilizar o Darwin Bike, que são todas as informações do roteiro dentro dessa perspectiva de quem quer fazer a viagem de bicicleta, né? Além disso, estamos discutindo a reinstalação das placas, né? Fazer novamente essa reinstalação e, quem sabe, pensar, né, novas estratégias de apropriação das cidades dessa história, que é uma história importante, né, na ciência brasileira, mas eu acho que o que é importante é essa apropriação que as cidades podem fazer da história das suas próprias cidades, né? Então, a gente espera aí que nos próximos anos aí a gente consiga ter um trabalho mais efetivo das cidades dentro desse contexto. Maravilha, Fátima, muito obrigado. De fato, a nossa intenção é justamente essa, poder trazer o conhecimento desse trabalho e a importância que tem a visitação de um cientista do porte do Charles Darwin, que, afinal de contas, é um marco na própria ciência moderna, e como que isso deve ser apropriado, já que o ambiente é justamente a expressão territorial da nossa produção, né? Eu costumo muito falar isso em combate a essa visão de meio ambiente romantizada, isolada, distante da nossa vida, né? O meio ambiente ele é intrínseco à nossa própria produção do espaço. A gente faz o ambiente, né? O ambiente é uma construção social. E a visitação, o roteiro, entender isso é fundamental para que, como você disse, seja apropriado por esses municípios
que são nossos parceiros aqui no Livimundi, né? São os 6 municípios no entorno da Lagoa de Araruama, e o Caminho de Darwin ainda inclui Maricá e chegando até Conceição de Macabu, né? Então, todo esse desenho territorial, ele deve ser valorizado e ser visto. Justamente porque a gente está, no momento, vivenciando aí, mais à frente, eu vou inserir isso no debate, que é a derrubada da resolução CONAMA, que protege restingas, mangues, né, e as vegetações que a gente conhece. E aí, com esse gancho, eu vou pedir ao Sil Farney que conte um pouco para a gente da importância dessa biodiversidade que está aí nesses ecossistemas, são ecossistemas associados da Mata Atlântica, né, do grande bioma Mata Atlântica, onde a gente tem desde as restingas até ambientes de brejos hipersalinos, até ambientes de mata xerofítica. Sil, por favor, nos inspire com todo o conhecimento que você tem da região. Acho que o Sil está sem o áudio dele, né? Tá. Obrigado. Obrigado, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Fátima, prazer, Igor. Então, muito obrigado pelo convite para participar desse evento muito interessante e poder falar um pouco da região dos lagos que eu conheço um pouco mais. Afinal, estou até aqui agora, estou aqui no município de Saquarema. E gostei muito da sua introdução, Marcelo, quando você falou sobre a região, essa região de Cabo Frio, o que ela representa, né? Então, você vê que contradição, né? Meu pai era catingueiro e veio morar perto de uma região de quase um clima semiárido no litoral. Bom, eu tenho uma apresentação para fazer, acho que eu posso passar aqui por aqui, é isso? Acho que aí, perfeito, está aí na agulha. Tá, ok. Então, eu vou tentar cumprir esse desafio, Marcelo, que você me deu de falar tudo isso em 10 minutos. Mas vamos lá, vamos apertar o cinto e vamos ver onde a gente consegue chegar. Bem, os biólogos, eles usam, tem uma maneira de medir essa diversidade biológica, ou a biodiversidade, como a gente popularmente conhece, que é contando as espécies. Então, esse número de espécies ele representa a riqueza. Então, a riqueza de espécies de uma determinada área, de uma determinada região, por exemplo, é uma forma de medir o tamanho dessa biodiversidade. E a gente começa já com um grupo aqui de plantas, né? Quer dizer, o pau-brasil que está muito relacionado com a história, com a nossa história, com nosso reconhecimento como brasileiros, né? E é uma planta uma árvore que tem aqui na região dos lagos, ainda tem populações naturais dessa espécie. Como o nome era biodiversidade, engloba plantas e animais, então eu vou passar rapidamente nos vertebrados, vou dar um exemplo de alguns vertebrados que existem nessa região e que são... Caiu a conexão dele? Acho que deu uma falha na conexão aí, né? Na conexão de Saquarema para o Rio. Mas já o que o Sil mostrou já traz essa representação do nome do nosso país em função dessa planta que é abundante na região e que marcou o processo de exploração da Mata Atlântica no litoral do Rio de Janeiro e a própria fundação, né, do Cabo Frio, né? O Cabo Frio nasce justamente dessa exploração e o próprio nome dos nativos da nossa nacionalidade, que é a função, né, do brasileiro, né? Aliás, é uma terminação que é típica, é um sufixo dado às profissões e não à natividade, né? Quem nasce, né, a natividade é dada pelo sufixo ano, né? Então, americano, angolano, né, pernambucano, né, e nós somos um povo que é chamado de brasileiro em função da função do pau-brasil, né, dessa atividade exploratória que deu nome ao nosso país e que alimentou durante muito tempo a indústria do tecido na Europa, né? Essa ideia de um desenvolvimento
da Europa Ocidental em função da exploração das Américas e da África, né? Então, e até da Ásia também, né? Então, como que a concentração de renda puxa para isso. Eu vou fazer, então, o seguinte, assim que a gente reconectar com o Sil, a gente volta a falar da flora, mas aí eu vou puxar o gancho com o Igor, justamente, Igor, porque toda essa flora aí da Restinga, da Maçambaba, de Cabo Frio, do entorno da lagoa, na porção continental dela, ela alimenta e sustenta uma fauna muito importante. E você tem um trabalho voltado para isso, né? Você como ornitólogo, estudioso das aves dessa região, traz para a gente aí esse olhar de como que essa fauna se sustenta nesse ecossistema. Queria que você trouxesse um pouco aí da tua experiência e falasse um pouco do teu trabalho de roteiros e de guiar dentro desses ambientes. Olá, gente, muito boa tarde. A priori agradeço aí a oportunidade de estar participando desse evento, que é muito importante para a própria observação de aves, porque nós, como observadores, como termos uma maneira diferente de observar o mundo, somos contidos num grupo muito pequeno. E isso impossibilita um pouco que nós consigamos expandir a observação de aves para as outras pessoas. E estar nesse evento, com essa audiência muito legal, é bom para que possamos difundir mais a observação de aves. Por quê? Porque a observação de aves é algo encantador. Eu, quando comecei na biologia, lá em 2005, eu entrei na biologia para poder estudar as bromélias, porque eu era escalador e tinha uma vontade de entender o porquê que as bromélias estão presentes nos costões rochosos, nas restingas do lugar onde eu moro em Maricá. E uma certa vez eu estava escalando e pousou uma ave, um gavião, na pedra que eu estava escalando. E um amigo meu fotografou e me revelou a foto para mim, na época ainda era filme, ele revelou a foto para mim e eu fui para a faculdade para procurar saber o que era aquele gavião, que espécie era, e eu peguei um guia de identificação na biblioteca e eu comecei a folhear, e eu comecei a ver que existiam muitos outros gaviões, muitas outras aves aqui no estado do Rio de Janeiro, e aquilo foi me motivando a estudar as aves, e desde 2005 eu venho me dedicando quase que exclusivamente ao estudo das aves, e hoje em dia me considero um ornitólogo por estar estudando esse grupo tão maravilhoso. E depois que eu comecei na observação, na ornitologia, e eu comecei a trabalhar como analista ambiental, viajando para diversos locais Brasil afora, vários biomas, a Amazônia, Cerrado, Caatinga e diversos lugares na Mata Atlântica, eu passei a ter contato com culturas diferentes e muitas aves diferentes. O Brasil é um dos países mais biodiversos e mais ricos em aves do mundo. Nós temos 1.919 espécies, de acordo com a última lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Então, é muita coisa. E, junto com as aves, eu passei a observar a cultura de cada local que eu visitava, e isso foi acrescentando à minha formação. E, ao mesmo tempo, eu vi que eu era uma pessoa privilegiada, porque eu estava num ambiente natural, vendo muitas culturas rústicas, né, as conhecidas como culturas tradicionais, e parte da população, uma grande parte da população, não tem acesso a isso. E durante a minha formação, eu trabalhei muito com educação ambiental, então eu via que a educação ambiental e as aves unidas, elas poderiam trazer muito mais que aves. E foi esse slogan, essa perspectiva de observar mais que aves, me motivou a entrar junto à observação de aves, né? Então, desde 2010, eu venho visitando lugares e entrando em contato com a observação de aves, guiando grupos, guiando pessoas, compartilhando um pouco do meu
conhecimento, e chegou ao ponto de eu ter um filho com o nome de pássaro, para vocês entenderem um pouco como que a observação de aves é algo que te cativa a um ponto de você se entregar pessoalmente. E eu, vendo toda essa questão cultural e a questão da biologia das aves, do comportamento, da conservação, que é muito importante, eu fiz um mestrado que eu consegui envolver esses dois, que eu fiz um mestrado em ensino de ciências, onde eu, na área de biodiversidade e sociedade, eu consegui linkar o conhecimento tradicional e um conhecimento científico sobre aves. E isso fez com que eu potencializasse ainda mais essa minha vontade como guia de observação de aves e como ornitólogo de difundir essa atividade. A observação de aves ela está no nosso, na nossa vida há pelo menos 7.000 anos, quando temos escrituras, né, rupestres, temos vários deuses que se remetem a comportamentos de aves, temos aves, enfim, todo canto, como mencionado na primeira apresentação, as aves, o Charles Darwin ele observou aves aqui no Rio. Quando ele passou pela Serra da Tiririca, por exemplo, ele falou sobre um papagaio, o papagaio chauá, quando ele estava atravessando de Maricá de Niterói para Maricá, ele observa essas aves que hoje estão extintas localmente. Então, unir todas essas informações culturais, todo o caminho percorrido pelo Charles Darwin ao longo do litoral do Rio, também vem a acrescentar em roteiros. E aí eu fui de maneira... eu fui com mais ímpeto para a observação de aves. E eu não conseguiria fazer isso de forma sozinha. Então eu comecei a trabalhar com amigos da Bluebirds BR, em Saquarema, onde nós desenvolvemos diversas atividades relacionadas ao turismo de natureza e, principalmente, à observação de aves na região costeira de Saquarema, nas serras e ao longo da costa do Rio de Janeiro. E quando nós estamos nesses roteiros, sempre vem muitas nuances relativas ao ambiente onde nós estamos atravessando. Porque, no mesmo tempo que você está num Parque Estadual da Costa do Sol, nos brejos do Parque Estadual da Costa do Sol, nós podemos observar as aves associadas a esse ambiente e discutimos relações que o ser humano ele tem com esses ambientes, desde a cultura tradicional pesqueira, que é a cultura de pescaria artesanal da região, e as políticas públicas que envolvem a proteção não só dessa cultura tradicional, como também das aves. Essa região do litoral, da região dos lagos, da Costa do Sol e da região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, essa costa sentido leste-oeste, ela é uma área muito importante para a conservação das aves limícolas migratórias, que são aves que se reproduzem lá no norte da América do Norte, e elas vêm para a região sul da América do Sul para se alimentar durante o inverno lá. Então aqui, quando é verão, nós recebemos diversas espécies, cerca de 70 espécies desse grupo chegam aqui para essa região para se alimentar. Então, a observação de aves, né? Os observadores de aves vêm para essa região, principalmente Saquarema, que é um link da região metropolitana até o norte da região dos lagos, né? Da Costa do Sol, e dali nós podemos observar essas aves se aproximando no início de outubro até meados de abril, elas ficam nessa região. E aqui, por ser uma rota migratória,
toda a costa brasileira ela é conhecida como a rota migratória do Atlântico. Então, muitas dessas aves elas passam por essa região para chegar até o seu destino final, que são os pampas da América do Sul. E algumas dessas espécies ficam aqui, são espécies muito raras. Um grupo dessas espécies, eles estão protegidos pelo Plano de Ação Nacional das Aves Limícolas Migratórias. Então, essas espécies elas precisam ser monitoradas durante o seu período aqui no Brasil. E a observação de aves, ela também colabora na conservação, porque nós, como observadores, nós estamos em campo, estamos observando as aves no seu ambiente natural, e nós podemos contar quantos indivíduos tem, aonde eles estão, a localização deles, a cidade, ou então mais acurado, como um local específico dentro de uma unidade de conservação, e fotografar, pegar, algumas dessas aves são marcadas com anilha, nós conseguimos identificar essas espécies e divulgar todos esses resultados com fotografias muito bonitas, com listas de espécies, nas plataformas de ciência cidadã. Então, muitos observadores de aves, eles observam aves não só por contemplar espécies na natureza, não só como uma atividade relaxante, mas como também uma forma de tentar ajudar na conservação, trazendo informações muito relevantes para a ciência, que eles podem subsidiar ações conservacionistas, né, até as políticas públicas. Então, observar aves, né, esse exemplo que eu dei sobre a região costeira do Rio de Janeiro, principalmente a cidade de Saquarema, que tem se mostrado um local muito importante para conservação de aves limícolas migratórias, mostrar que a observação de aves é uma atividade que ela é multidisciplinar, ela tem vários objetivos. Você pode estar fazendo uma coisa e sem estar... você pode estar observando aves e sem querer você está ajudando na conservação, na proteção daquele indivíduo que você viu, daquelas espécies. E não só as aves em si, mas como todo o seu ambiente associado, como as restingas. As restingas dessa região, elas são tão diferentes, elas têm um clima diferente, uma vegetação bem peculiar, que ela foi responsável pela evolução de uma espécie de ave, que é endêmica dessa região, que vai de Maricá até Cabo Frio, Búzios, que é o formigueiro do litoral, conhecido localmente como pompom. E essa espécie ela só ocorre nessa região, ela está ameaçada de extinção pela perda de ambiente, pela perda de hábitat. E como sabemos, a região litorânea ela é uma região que sofre muita pressão, principalmente pela especulação imobiliária. Então, quanto mais pessoas nós estiverem observando aves, quanto mais turistas estiverem chegando nas regiões para observar aves e movimentar toda a questão econômica e conservacionista, nós conseguiremos mostrar que nós podemos ter desenvolvimento econômico sem destruir os ambientes e ainda praticando uma atividade que é maravilhosa, é contagiante e causa mudanças estruturais na vida de qualquer um participante. E, é claro, a Bluebirds, que é essa empresa sitiada em Saquarema, ela tem diversos roteiros, não só em Saquarema, na cidade de Saquarema, que é uma das principais, mas como em toda a região da Costa do Sol. E agora, com uma novidade exclusiva, a Bluebirds está expandindo a observação de aves agora para toda a Mata Atlântica. Então, se vocês estiverem com uma vontade de conhecer um pouco desse trabalho de educação, de conservação,
de reconexão do ser humano com a natureza, de ver a natureza de perto e de observar essa beleza, essas mais de quase 2.000 espécies de aves que tem no nosso país. Só na Mata Atlântica nós temos quase 1.000 espécies, segundo as novas pesquisas, e muitas delas endêmicas da Mata Atlântica, ou quase endêmicas, grande parte da sua distribuição em toda a Mata Atlântica, que vai do norte do nosso país até o nordeste da Argentina. Nós temos quase 1.000 espécies endêmicas só dessa região e mais de 100 espécies ameaçadas. Então, quanto mais pessoas estiverem observando aves, mais pessoas estiverem difundindo essa atividade tão importante para a conservação, tão boa para nossas vidas, é melhor. Então, eu não sei se eu estourei o tempo, mas eu quero finalizar mais uma vez convidando os amigos, os nossos espectadores, para observar mais que aves conosco, com a Bluebird BR. Com certeza, Igor. É um trabalho muito importante porque revela conhecimento desse porte, né? São aves migratórias que vêm do norte da América do Norte ao sul da América do Sul e encontram ali um habitat importante para a sua alimentação, né? Então são diversas essas pesquisas, né? A gente teve também o trabalho aqui no Rio de Janeiro com as Ilhas Cariocas, que identificou o principal ninhal de atobais e de fragatas aqui nas Ilhas Cagarras, né? Então é um tipo de informação que pouco é divulgada, pouco se conhece e que é muito importante. E aí eu queria chamar a Fátima de volta aqui também e o Igor para a gente pegar esses últimos minutinhos, né? O Sil realmente teve essa desconexão, coisas da contemporaneidade, uma pena, mas eu queria fazer um pouco desse debate em função justamente desse foco do fim dos habitats, né? O problema que a gente tem com, por exemplo, a retirada dessa resolução CONAMA, ela tem qual interesse? É uma necessidade de ocupar as restingas, de ocupar as faixas litorâneas em função da especulação imobiliária que busca nessas áreas a balneabilidade, né? E ali se ganha realmente muito dinheiro e se concentra a renda para alguns atores apenas da sociedade, tirando justamente a possibilidade de desenvolvimento econômico local com outras atividades, né? Então, como que essa relação da questão ambiental com o desenvolvimento é a mesma página, né? Na verdade, a gente não está falando de algo diferente, como eu disse no início, né? O meio ambiente não é algo distante do que a gente constrói espacialmente. Na verdade, a gente desenha o nosso habitat no território, eliminando outros. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Sobretudo aí na região dos lagos, esses dois aspectos. Um sobre a urbanização e a transformação e a perda desses habitats, e outra a importância, mais uma vez, da divulgação científica, que é um trabalho que a Fátima faz com muita propriedade aí na Casa da Ciência. Na verdade, assim, eu ouvindo, né, o Igor falando, eu lembro das várias vezes que eu fiz aquela trilha que liga Niterói a Maricá, que o INEA chamou de Caminho Darwin. E assim, cada ida, né, cada viagem dessa que nós fizemos ali, que nós levamos alunos, levamos professores, eu aprendi uma coisa diferente. Mas em cada uma delas eu aprendi coisas diferentes. Eu acho que a gente tem aí, né, a gente está num momento com muitas ameaças, né, ameaças de um modo geral. Por exemplo, a gente tem uma questão ali, né, em Jaconé, ali, Maricá, que são de Bitiruac de Darwin, né, que passa por uma ameaça forte por conta de grandes empreendimentos que estão previstos para lá. Então, eu acho assim, esse convite que o Igor fez, né, para as pessoas poderem fazer a observação dos pássaros, eu acho que nós temos que convidar todo mundo para que observem a sua
natureza, sua cidade, aquilo que está à sua volta. Eu acho que quanto mais nós conhecemos, mais fácil é de entendermos e brigar por aquilo que a gente acha importante, né? Eu vou ler aqui uma frase do Diário do Darwin, que eu acho que seria muito... Eu convido aqui todas as pessoas que puderem, né, ler o Diário do Darwin, que está disponível no site do Instituto Darwin, porque ele é uma poesia, né? E tem um pedacinho que foi muito inspirador assim, para nós que estávamos organizando o Caminhos de Darwin, e eu sei que foi muito inspiradora também para os professores, né, para as pessoas que participaram desse trabalho junto com a gente. Ele fala assim: alguns dias depois de chegar, comecei uma expedição de 150 milhas para o rio Macaé. Ali vi pela primeira vez uma floresta tropical em toda a sua grandeza sublime. Nada além da realidade pode dar uma ideia de quão maravilhosa e grandiosa é essa paisagem. Nunca experimentei tão intenso deleite. Então, quando a gente pensou no Caminho de Darwin, foi exatamente para que as pessoas pudessem olhar de forma diferente para o seu entorno. Não só para a questão, né, do meio ambiente, mas para a sua história, né, para as mudanças urbanísticas, né, que essas cidades vêm passando, e para se apropriar daquilo que está no seu entorno. Então, essas ameaças, a sensação, né, que a gente tem que elas são constantes e elas vêm vindo cada vez mais fortes, né, pela pressão dessas mudanças urbanísticas. Porém, eu, como trabalho, né, no campo da popularização da ciência, eu digo que nós precisamos contar para as pessoas essas histórias, nós precisamos mostrar para as pessoas o que a ciência está falando, né, sobre todas essas questões, para que as pessoas elas possam tomar decisões mais seguras, né? Então, acho que temos aí uma briga grande, uma briga muito grande, e temos que juntar esforços para que a gente não perca o mínimo que ainda tem, né, nessas cidades. Então, acho que temos que realmente olhar para o nosso entorno e entender, conhecer e sair para a briga para proteger, porque senão a pressão é grande. Pois é, Igor, ainda te faço essa pergunta, porque, como a Fátima colocou, observar as aves é importante, observar a flora é importante, mas é também muito importante observar os homens e a sociedade que está no entorno desses ambientes e como eles são construídos, sobretudo os políticos, e agora em plena campanha eleitoral aí de vereadores e prefeitos, né, para os municípios, a atenção sobre esses seres que também habitam a nossa fauna social e como que isso é importante justamente para, no seu caso, Igor, que é uma pessoa que trabalha com esse, né, você gera renda a partir desses ambientes conservados, né? Como que você vê isso? Sim, é uma questão bem complicada, porque no momento em que o Brasil, ele foi, pelo menos, consagrado mundialmente por suas políticas ambientais. Nós somos exemplos para vários países desenvolvidos, e porque nós, de um tempo para cá, depois da ditadura, e nós tivemos uma nova percepção sobre o meio ambiente e, a partir disso, o desenvolvimento de políticas públicas para conter a expansão humana e conseguir controlá-la de maneira mais sustentável possível. E nos últimos anos nós estamos sofrendo ataques. Nós, quando eu digo, eu me insiro, assim como todos nós nos inserimos no meio ambiente,
na natureza. Então nós vemos sofrendo ataques na nossa legislação, fragilidade na nossa legislação, que põe em risco não só a nossa vida, mas como a vida de muitos outros seres, e seres que nós desconhecemos ainda. E, levando essa questão ambiental para as restingas da nossa região, fragilizá-las legalmente é um passo para a extinção desse ambiente. Por quê? Restinga, ela é aquela vegetação que cresce sobre solo de origem marinha. Então nós temos diversos tipos de plantas. Plantas que nós temos como conceito a restinga, que são aquelas arvorezinhas baixas, ou aquela restinga mais arbustiva, que são árvores mais altas, e só. Só que restinga, ela é todo tipo de vegetação, ela vem aquela vegetação rasteirinha, aquelas gramas, a taboa que cresce na beira da lagoa. Então, toda essa vegetação que a maioria das pessoas desconhece como sendo restinga, ela pode ser, hoje em dia, agora que desderrubaram a decisão de conter essa fragilização, esse ambiente está fadado a sumir. E eu vou citar dois exemplos muito icônicos que vem acontecendo nos últimos anos nessa região, que são um exemplo do que pode vir a acontecer. Um deles é na região de Maricá, onde tem uma proposta de construção de um resort que pode abrigar cerca de 34 mil pessoas, ou seja, quem conhece o Rio de Janeiro sabe a Barra da Tijuca, então seria mais ou menos uma Barra da Tijuca na restinga de Maricá, na área de proteção ambiental de Maricá. E muitas das leis que foram usadas para proteger essa região, atualmente impedir a construção desse resort, foram essas políticas públicas. Uma delas, muito interessante, é a sobre a de aves migratórias. Essa região é tão importante, a APA de Maricá é tão importante, que durante o meu mestrado, quando eu fui ver qual era o conhecimento dos pescadores locais sobre as aves da região, como eles construíam esse conhecimento tradicional, eu encontrei uma ave que o único registro dela no Brasil, e ainda assim um registro duvidoso, foi feito em 1834, lá na APA de Maricá. Na APA de Maricá, não, perdão, em Pernambuco. E depois de 134 anos eu reencontrei de verdade essa espécie aqui em Maricá. Então, essa também é uma espécie migratória que vem lá do norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, e ela chega até o Equador somente. Só que, por alguma maneira... Ô Igor, o Pernambuco que você mencionou, sim, não é Pernambuco o estado, é o Pernambuco a Lagoa que tem na frente da Maçambaba, não é isso? Não, Pernambuco, lá no estado de Pernambuco, lá na cidade de Bonito, o seu nome. Isso, exatamente, a 1.700 quilômetros de distância daqui. Entendi. E aí, esse bicho veio parar aqui. E não só ele, como várias outras espécies. A região de Saquarema também tem essa mesma questão, porque a Lagoa Vermelha, por exemplo, assim como a Lagoa Vermelha e um outro local em Cabo Frio, eles tiveram um projeto de lei, houve um projeto de lei que queria desmembrar essas áreas do Parque Estadual da Costa do Sol. Pois na verdade, Igor, a gente encontra diversos desses exemplos no que diz respeito à própria ocupação da região dos lagos, né? A gente teve a sorte aí de reconectar o CIO agora no finalzinho, e aí eu queria guardar esses minutos finais, Igor, você me dá licença também, sem querer cortar o nosso debate, mas CIO, a gente evoluiu aqui nossa conversa para esse debate da conservação, da questão da resolução CONAMA, né, da proteção de áreas de restinga, de manguezal. E aí a gente então pensou em dar uma esticadinha nesse debate. Peço a Fátima e o Igor para a gente dar uma voz ao CIO para ele poder falar um pouquinho, mesmo que não sejam mais o tempo que já era curto, mas que a gente consiga aí ter a sua fala. Bom, você está falando para eu continuar ou entrar no debate com vocês aí? Porque eu perdi completamente a conexão com vocês, não sei do que vocês trataram.
Isso, então, a gente na verdade, começou né, eles fizeram as apresentações, a Fátima falou do caminho de Darwin, você ainda viu, e o Igor trouxe, então, a questão das aves migratórias, da fauna, Sim. que é sustentada por essa restinga. Então, queria só que você desse uma finalização para a gente aqui na mesa, falando um pouco da importância da restinga, e a gente só tem pouquinho tempo agora, a gente está ultrapassando, tudo bem, mas não tem problema. Não dá para apresentar, então. Mas, assim, a gente está dentro de uma região muito diversificada em ambientes, né, em habitats, né? A gente tem, desde aqui onde eu estou, aqui em Saquarema, bem encostado aqui na floresta ombrófila, na floresta pluvial. Por aqui chove muito mais do que aí dentro de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba, justamente onde tem as salinas, né? Justamente onde estão ali perto da Lagoa Vermelha, as esteiras microbianas e tal. Então, e a gente tem, avançando lá para a parte lá de Arraial do Cabo, de Búzios, de Arraial do Cabo, aliás, até Búzios, a gente tem aquela área toda de costão. Estou falando de costão, mas não é só o costão, aquela face voltada para o mar, tem a face voltada para o interior também, mas que são recobertas por um tipo de vegetação arbustiva e mais até, vamos dizer, mais herbácea em alguns pontos que são muito fustigados pelo vento predominante e que, por exemplo, a gente tem uma espécie nova descrita de uma área que tem uma coleta de Cabo Frio e uma outra lá de Armação de Búzios. Foi descrita no mês passado, 2 meses atrás. Então, assim, a gente ainda continua descrevendo espécies novas dessa vegetação e das florestas também, dessas estacionais costeiras. Nos últimos 20 anos, são 20 espécies descritas dessa região. A gente não conseguiu medir tudo, mas o grande problema, Marcelo, você colocou ontem, que é a questão da urbanização. Nós estamos aqui diante de uma região que está a 100 quilômetros da região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso atrai uma multidão de pessoas muito grandes para cá. Essa região ela dobra a população dela na época do verão. E assim, não deve ser fácil também para o administrador municipal administrar um município. Saquarema hoje tem quase 80 mil habitantes, mas não é fácil administrar um município que triplica a sua população no verão. Essa região recebe quase 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas na época de férias, né? E ontem você falou o dado aí, são mais ou menos 600 mil pessoas. Mas ninguém consegue ir à praia e voltar para casa. Todo mundo quer ir à praia e quer ficar na frente da praia. E a pressão por essas áreas que sobraram, as áreas de restinga, são muito grandes. Quem conhece bem a questão lá do Peró e sabe o que aconteceu e que acontece até hoje, quer dizer, só muda o foco. Ontem foi o Peró, daqui a pouco é Maricá, está sendo Maricá, então a pressão é muito grande, né? Outro dia me perguntaram qual era a minha opinião em relação à resolução CONAMA. Olha, eu não sou jurista, mas se mesmo o Supremo Tribunal Federal está questionando esses atos, é porque ali tem alguma coisa. Então, assim, a resolução CONAMA, quando a gente faz os nossos pareceres, quando a gente é colocado para resolver uma questão, a gente cita essa resolução CONAMA. A gente cita também o Código Florestal. São coisas que podem ser complementares, eu acredito. Não estudei esse assunto, não estudei esse tema. Mas a gente está diante de uma região que tem o valor de conservação dela é muito grande. É muito grande. Então, assim, a gente tem um problema hoje que é o Parque Estadual da Costa do Sol. É um parque que engloba quase que 10 mil hectares, e em 43 áreas separadas, 43 áreas descontínuas separadas, distribuídas em 7 municípios, e é um problema para gerenciar, não é uma unidade só, são 43 pedaços, né, espalhados por uma região muito grande, né, e tem as distâncias físicas entre elas também, e a gente está assistindo o que está acontecendo. Então, assim, é lastimável, mas também, por outro lado, tem uma coisa muito importante que tem acontecido. Os governos municipais são muito ávidos por dinheiro e pré-sal está tomando conta aqui da região. Tudo bem,
Mas tem um outro dinheirinho que cai muito fácil, que é o tal do ICMS verde, né? Então, para alguns municípios, por exemplo, como Iguaba Grande, que está ali dentro, encravado ali dentro, é muito importante esse recurso de ICMS verde. Anos atrás, eu recebi uma funcionária da prefeitura de Iguaba Grande que queria lá queria um laudo sobre umas plantas e tal, e eu perguntei, mas qual é o objetivo disso? Então, era um monte de unidades de conservação que eles criaram pelas leis, unidades de conservação de papel, mas aquilo, a finalidade era engrossar lá o caldo do ICMS verde. E a gente tem assistido isso aqui nesse município, no município de Saquarema, tem um deputado simbólico dessa região aqui, não tinha unidade de conservação, mas o município resolveu criar algumas unidades de conservação, inclusive por decreto municipal, na Serra de Mato Grosso. Então, assim, além da APA de Maçambaba e da Reserva de Jacarepiá e tal, tem algumas unidades de conservação. Então, assim, o município, além de fazer tudo isso, ele recebe um recurso a mais. Então, eu acredito que isso seja uma esperança. Perfeito, Sil. Ótima participação, apesar de breve, com os problemas de conexão, mas a sua fala está ilustrando alguns aspectos importantes que eu acho que Fátima e Igor também trouxeram aí, complementam e fecham essa mesa com a riqueza que ela merece, né? De fato, a gente está falando que, por um lado, ainda ocorre descoberta de espécies, ou seja, o trabalho do Darwin continua, o Igor encontrou espécie nova, o Sil encontra espécie nova até hoje, então são quase 200 anos de pesquisa e ainda tem mais coisa a se descobrir. E justamente no contrassenso disso, o problema da especulação imobiliária e da transformação disso tudo em uma busca incessante de ocupar essas áreas e ocupá-las de forma que vai capitalizar determinados grupos, não respeitando as formas de vida da flora, da fauna e as formas de vida da reprodução social dessa comunidade, dessa sociedade que vive ali. Pescadores, o pessoal que trabalha nas salinas, diversas formas de reprodução social que também vão sendo destronadas pelo avanço da urbanização. Eu agradeço demais o Sil, Fátima, Igor, muito obrigado pela participação de vocês. Nosso intervalo do território é pequeno, nosso espaço tem esse tempo limitado, mas eu agradeço demais a participação, a boa vontade essa semana toda a combinação que a gente fez para poder estar aqui agora. Agradeço toda a nossa audiência, todos vocês que acompanharam a conversa, espero que tenham gostado, e a gente vai voltar às 17h30 com uma faixa importante falando sobre a astrologia e a ciência da Era Nova com Edu Conte, e depois a performance da Cíntia Maria Ricardo, e às 19h o nosso diálogo Tempo, 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 onde a gente vai estar discutindo justamente qual a direção, qual o tempo que a gente disponibiliza para o tempo, como é que a gente concebe o tempo hoje na contemporaneidade. E aí ela vai estar prestigiada pela Cristiane Taquá, Luiz Alberto Oliveira e o Paulinho Mosca também falando, todos eles falando do tempo. Então, aguardo vocês na sequência do Live Mundi. Muito obrigado e até amanhã às 4h. Um abraço, Sil, Fátima, Igor, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Até. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até. Valeu, Igor.